Queridos, vamos, antes da palavra propriamente dita, que vamos falar sobre o reino espiritual, um reino que nós não conseguimos olhar com estes olhos, né? Mas com os olhos da fé, nós queremos levar os irmãos para 1 João 1,9, para quebrantar os irmãos diante do Senhor, né? 1 João 1,9, Joãozinho, me ajuda aí. Sabe, irmãos, a gente vive uma vida assim corrida, meio estressada, correndo atrás de algumas dificuldades. Quando oramos e buscamos a direção de Deus e o perdão dele, as coisas começam a se encaixar, e elas vão se encaixando mais rápido, muito mais rápido, porque você só corre atrás do prejuízo. Esse texto faz nos refletirmos como estamos vivendo espiritualmente. Como você está vivendo espiritualmente no seu dia a dia? Outras vezes eu dizia assim: imagine se nós tivéssemos possibilidade de filmar você diariamente na sua casa. Imagine. É lógico que você ia perder a sua privacidade, né? Mas Deus está vendo você todo dia na sua casa. Deus, que te fez, te conhece, está te vendo todo dia. Todo dia, o que você pensa, o que você fala, o que você faz, o que você tem que fazer, está tudo registrado para Deus. Está lá. Se você adora, tem prazer de adorar, se pede perdão, se arrepende dos pecados, se está lendo a palavra, ou se está escravo em algum pecado escondido, algum pecado escravizador, se você está ali e não consegue sair, por que você não recorre a Deus? Não busca o poder de Deus em oração? Por quê? Vamos ler esse texto então, irmãos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe o verbo confessar. O que é o verbo confessar? O que vem na nossa mente o entendimento do verbo confessar, confissão? O que é confessar? É você abrir a boca, é você falar com Deus, é você não achar que porque Ele é Deus, Ele vai entrar na sua mente, que Ele pode entrar sim, claro, e vai coletar as informações. Isto não é terapêutico, senão a palavra nos estaria nos dizendo isso: confessem, falem. Quando nós confessamos, quando nós abrimos a boca, abrimos o coração, a mente, falamos para Deus, é terapia espiritual. O terapeuta maior, o Todo-Poderoso que te fez, começa a curar você, começa a remover aquelas culpas, aqueles ressentimentos, aquilo que causa enfermidade emocional, psíquica, emocional e até física, porque desconta no físico, no corpo. Aquela ansiedade, aquele conflito, aquela falta de perdão, começa no conflito psíquico, mental, emocional e fica não resolvido, atingindo o corpo. Aí aparece lá um cálculo renal, você vira uma pedreira, é isso. E outras cositas más. Então, a confissão, ela é terapêutica, ela é necessária para o teu crescimento espiritual, irmão. Eu pergunto de novo: quando você vai almoçar, você usa uma louça suja? Quem usa uma louça suja para almoçar aqui? Levante a mão. Por quê? Por que você não pega uma louça suja? Por questão de higiene e educação. Você quer uma louça limpa para você usar. Talvez até você use normalmente o prato que você usou, mas estava limpo antes, talvez, olhe lá. Mas normalmente você quer uma louça nova, limpa. Nós que somos pecadores, queremos isso. Nós queremos isso. Quem vai usar uma roupa suja? Uma roupa toda suja, você vai usar? Não, queremos roupa limpa, queremos tomar banho, estar cheirosos, penteados. Só você se penteou para vir na casa de Deus. Você se cuida para estar na casa do Senhor. Ora, nós queremos isso. E Deus? Deus quer o que de você? Deus que é santo, que é puro, que é limpo, que é real, quer o que de você? Então Ele quer isso, confissão. Se, partícula condicional, se você confessar, que você precisa querer confessar, se você confessar os seus pecados, os pecados aqui, irmãos, a gente costuma imaginar e quantificar e dar uma intensidade aos pecados. Mas, por exemplo, um fofoqueiro é igual a um adúltero. Um adúltero é igual a um ladrão. Um ladrão é igual a um fornicador. O que é fornicador? Aquele que faz sexo livre, né? Com um ou outro, adúltero,
trai a mulher, o marido. Então, esses pecados diante de Deus são todos iguais. Sabe qual é o grau de pecado maior que não tem perdão? Sabe qual é o pecado maior que fica em relevo em relação a todos os demais e que não tem perdão? É rejeitar Jesus. O Espírito Santo toca em você, te convence dos seus pecados, te leva para Jesus, você rejeita Jesus. Esse pecado é maior, e isso não tem perdão. Você rejeitou o Salvador, Deus mandou o Salvador, o perdoador, e você rejeitou, então não tem perdão. Esse é o pecado maior. Os outros pecados estão todos nivelados com pecados. Prostituição, homossexualidade, vícios, mentira, inveja, orgulho, todos nivelados. Nós olhamos assim, tudo é pecado. Então, diante de Deus, Ele não te vê diferente do prostituto, Ele não te vê diferente do ladrão, Ele não te vê diferente do homossexual, Ele não te vê diferente do orgulhoso, do invejoso, do homicida, do assassino. Não. Nós estabelecemos uma tabela e dizemos: esse aqui não, nem pessoal, aquele tampouco. Você está no outro pecado. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Ou seja, diante de Deus, tudo está sendo pecado. Você vem a Deus por Jesus, Ele vai te perdoar e vai te libertar. Mas se você confessar e se arrepender, aí Ele muda você, transforma você. Por isso que pregar religião é isso, é você querer mudar os valores, os costumes, os pecados das pessoas no facão. Não vai conseguir. Ninguém consegue mudar ninguém. A única pessoa que consegue mudar, se você deixa, é Deus. Aí Deus entra, se a pessoa deixa, aí Ele vai perdoar, vai limpar e vai transformar num filho de Deus. Fora isso, irmão, não vai mudar nada. A pessoa continua violenta, continua larga, adúltera, viciada, vai continuar lá. Nós é que quantificamos ou damos intensidades e graus diferenciados para os pecados. Nós. Não é correto isso. Olhe com os olhos de Deus para as pessoas. Porque você vai olhar com um olhar de misericórdia, de amor e de perdão. Porque todos somos pecadores. Todos pecaram e todos estamos afastados do momento de Deus. Todos, com exceção daqueles que se voltam para Jesus e são perdoados e buscam andar com Jesus. Então, olha aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem, irmãos? Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele é fiel e justo. Por que Ele é fiel? Porque Ele diz que perdoa e Ele perdoa. É justo por quê? Porque Ele não tem pecado. Então Ele tem poder de perdoar. E se Ele tem poder de perdoar e Ele cumpre o que diz, e você foi, se arrependeu e pediu perdão, e Ele cumpriu te perdoando, você tem o prazer do perdão. E se você tem um gostinho do perdão, você saberá dividir esse perdão com aquelas pessoas em torno de você. Porque é de Deus que você recebe e é de Deus que você dá. Você não vai ser mais cruel, perverso, cobrador, sabe? Um facão na mão cobrando dos outros. Não, porque você foi perdoado. Então você tem o sabor do perdão. Você consegue ministrar o perdão de Deus na vida das pessoas. Quando elas se arrependem, pode detalhe. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, sejam eles quais forem, e nós fazer o quê? Repete, igreja. De toda injustiça. Injustiça contra Deus, injustiça contra o próximo, injustiça contra você. O que é injustiça? O que você fez de errado e que ofendeu as pessoas, ofendeu a você mesmo, ofendeu primeiro a Deus. Ele é capaz de te perdoar. Confissão. Falando nisso, você tem feito confissões a Deus diariamente? Ah, pastor, está acumulado. Está acumulado, pastor. Eu não consigo levantar mais tanta culpa. Irmão, irmã, diariamente se apresente com teu Deus. Entra no teu quarto e conversa com Deus, você e Ele. Ele e você. E abre a tua boca e conversa com Ele. Ele vai te ouvir. Peça perdão baseado nessa palavra, que era de Deus. Ele é fiel e justo para perdoar você, se você se arrepender e confessar. Você entendeu essa palavra que é de Deus para você? Diga amém. Amém. Diga essa palavra para mim. Essa palavra é para mim. Então faça isso agora. Converse com Deus e peça perdão dos seus pecados. Igreja,
Se apresenta para o teu Deus. Ele quer ouvir o seu pedido de louvor, de adoração, mas de perdão dos seus pecados. Fale com Deus, Ele está aqui para te ouvir. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos apresentamos a Ti por causa de Jesus Cristo, pelo que Ele fez, pelo que o Senhor permitiu que Ele fizesse na cruz, em nosso favor. Pai, por mais que nos esforcemos, nós não podemos fazer nada para estarmos nos céus contigo, a não ser crermos que o Senhor nos dá o dom de crer, porque dependemos do que Tu fizeste com o Seu Filho na cruz em nosso favor. Dependemos de Ti, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Perdoa-nos. Perdoa, Senhor, os Teus filhos, perdoa-nos da nossa omissão, dos pecados diários não confessados. Recebe a confissão, recebe o perdão, oferece. Precisamos receber o Seu perdão agora, Pai, em nome de Jesus. Declaramos o Teu perdão na vida dos Teus filhos, na nossa vida. Nós precisamos do Teu perdão, precisamos do Teu perdão, Pai, por Jesus Cristo no derramado do Seu sangue. Precisamos receber, percebermos perdoados, e precisamos perdoar também. Perdoar aquelas pessoas que nos agridem, que nos invejam, perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, perdoar aquelas pessoas que nos perseguem, perdoar, porque o Senhor veio fazer isso, nos perdoar através de Jesus na cruz. E quando somos perdoados pelo Senhor, podemos no Senhor perdoar os que nos perseguem, os que nos ofendem. Pai, em nome de Jesus, declaramos o Teu perdão na vida da Sua igreja. Precisamos do Teu perdão. Ensina-nos a sermos humildes. Ensina-nos a fazer confissão. Fazemos confissões diariamente. Ensina-nos a recorrer ao Senhor, reconhecer os nossos erros, não discriminar, não perseguir, não maltratar, não olhar as pessoas com um olhar religioso, discriminador e perseguidor, mas olhar as pessoas com os olhos da Sua misericórdia, com os olhos do Seu perdão, com os olhos da Sua salvação. Obrigado, Pai. Ser presente entre nós, fala com nós, toca-nos, cura-nos, perdoa-nos, liberta-nos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Amém. E isso é para começarmos. É só, como diz o irmão Adriano, um aperitivo. Falando isso, o irmão Adriano está trabalhando, não é? Queridos, vamos para outro texto. Lá na oração do Pai Nosso, uma das partes diz: venha a nós, novamente, venha a nós e seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu, como lá no céu, na terra. Que vontade é essa? Qual é a vontade de Deus? Ah, pastor, eu não tenho nem tempo de pensar qual é a vontade de Deus, porque eu sei só da minha vontade. Isso é viver uma vida sem perdão, uma vida rebelde, uma vida sem Jesus. Seja feita a tua vontade. A outra parte que fala do perdão diz o quê? Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos. Pode falar, vamos lá, igreja. Os irmãos conhecem a palavra. Perdoa-nos assim. Vamos falar de novo, que Elohim não falou. Vamos lá. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A irmã Júlia não falou. De novo. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Theo só falou a última frase. Vamos lá, irmãos. Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Cadê o amém? Amém. Perceba que nesse trecho do modelo de oração, que é um modelo, não é para usar apenas repetido. Você pode até citar, mas não usar como único modelo de oração. É um modelo, sim, mas não como única oração. Quando
você cita, Pai, perdoa-nos, assim como temos perdoado, significa o quê? Que o perdão de Deus, ele é revelado a você, é transferido a você, quando você também está perdoando. Porque você foi perdoado. Os irmãos estão entendendo essa parte de amém? Amém, irmãos? Então, o perdão de Deus, ele é transmitido a nós, para que nós possamos transmiti-lo adiante. Se nós não conseguirmos fazer isto, é porque o processo foi interrompido. O processo de perdão foi interrompido. E aí, espiritualmente, estamos mortos, afastados de Deus. Aí vem o ressentimento, a mágoa, e aí você fica frio espiritualmente, morto espiritualmente. Não permita isso na sua vida. Não permita. Então o reino de Deus na nossa vida, ela é resultante desse reino quando você está perdoado. Então ele começa a governar em você. A vontade dele é feita. A vontade de Deus e não a minha vontade. O que ocorre é que tem muitas vontades e aí elas se conflituam. Até os casais, para terem uma vida harmoniosa, eles têm que chegar num ponto comum das vontades deles. Porque se ela só quer fazer a vontade dela, ou só ele quer fazer a vontade dele, vai dar conflito. Vai dar conflito se insiste e rompem, quebra o relacionamento. Mas se houver uma convergência, um diálogo e um equilíbrio das vontades, a vontade passa a ser uma, ou a melhor para os dois, para a família. E isso é bênção de Deus para o casal, é a espiritualidade do casal. Quando isso está acontecendo, a espiritualidade está funcionando. Quando não, a espiritualidade está ausente, aí vai dar quebra-quebra, vai capotar, vai dar confusão e separação. Que é algo do mal na vida do Senhor. Se confessarmos, de novo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, precisamos fazer o que então? Confissão. Quando nós fazemos confissão, quando nós recebemos o perdão mediante o pedido e arrependimento, então o reino de Deus se estabelece em mim. Se o reino de Deus está aqui, eu vou obedecer e fazer a vontade de Deus na minha vida. Vamos para um texto que estabelece isto, porque fui perdoado. Quais as condições para que esse reino se estabeleça em mim, além do perdão? Mateus 5,3. As pessoas orgulhosas, prepotentes, elas infelizmente não foram perdoadas e não entrarão no reino de Deus. As pessoas orgulhosas, arrogantes, prepotentes, elas não apresentam condições espirituais em Cristo, por não terem sido perdoadas, humildade para depender de Deus. Vamos ver esse texto? Vamos lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, o reino dos céus, o reino de Deus está na vida das pessoas orgulhosas, prepotentes ou pessoas humildes? Então, quanto mais a pessoa achar que é alguma coisa, mais ela está longe do reino dos céus. Por isso que a igreja de Jesus é para todos os que se humilham e recorrem a Ele, buscam nele e dependem dele para a sua salvação. Porque se você achar que você vai se salvar pela sua capacidade intelectual, pelos seus méritos pessoais, pelos seus feitos sociais, porque você é religioso, porque você é um bom pai, porque você é um bom profissional, esqueça. Nunca você vai ter direito de entrar no céu por isso. Porque fazer o que é correto é dever de todos. Mas, se você depender da graça de Deus, do Salvador Jesus, depender dele, for humilde, reconhecer que você é um pecador, que você precisa do perdão, crer em Jesus, depender de Jesus, clamar por Jesus, então Jesus atende e salva você. Pelo que ele já fez na cruz por você, não que você vai querer fazer pelo seu esforço próprio. Isso é religião. Religião é isso, irmãos, é o seu esforço. De você mostrar para o seu esforço que você é capaz de cumprir aqueles mandamentos e cumprir aquelas ordens. Então, se eu tenho crédito, eu vou para o céu. Você despachou Jesus. E quem despacha Jesus nunca vai para o céu. Porque só tem uma porta para ir para o céu. Qual é o nome dessa porta? Jesus. Humildade é depender de Jesus. Se humilhar.
depender de Jesus. Eu dependo de Jesus. Uma pessoa perdoada, arrependida, perdoada, que o reino de Deus está nela, é humilde. Até para você pedir perdão, tem que ser humilde. Bem humilde, me perdoe. Eu errei, não tive intenção. Todo casal que sabe pedir perdão e que é perdoado, está sempre vivendo bem. Está sempre se acertando e se corrigindo. Amém, igreja? Amém. E todos os relacionamentos, né? Que a pessoa se humilha e reconhece que errou e procura acertar, se consertar, sempre existe um conserto. Quando não, as coisas pioram, vão de mal a pior. Humildade é uma das condições para que o reino de Deus se instale na sua vida, dependendo de Jesus. Mateus 25, 34 e 35. Eu fui salvo. Eu fui perdoado. Eu estou humilde, eu dependo de Jesus. Jesus me salvou. E agora? Vou ficar no banco e ficar aqui, eu não vou servir mais a Jesus. Será que você foi salvo para ficar no banco? Só no banco? Sem se apresentar para servir? Sem se preparar para servir no reino de Deus? Vamos ver esse texto. 34 e 35, vamos lá. Então dirá alguém aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuindo por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à sua direita. Quem é que vai estar à direita de Jesus? Os salvos, os perdoados, os humildes, os que dependem de Jesus estarão à sua direita. E quais aqueles que estarão à sua esquerda, que serão punidos com uma prisão eterna? Os arrogantes, os prepotentes, os pecadores que não se arrependem, ou aqueles religiosos que acham que vão se salvar por si mesmos, pelo seu esforço, sua capacidade, estarão à esquerda de Jesus, infelizmente. A minha religião é boa, o meu modo de viver, o meu modus operandi é excelente, então, eu mereço. Estes estão à esquerda de Jesus, infelizmente, porque tem que ser humilde, depender de Deus, do que Ele fez, nos oferecendo Jesus para nos perdoar, para nos salvar. Eu necessito do perdão de Deus, da salvação de Deus em Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus. Uma pessoa humilde, salva, perdoada, ela vai querer servir e vai se sentir honrada. Em qualquer ministério que se apresente, ela vai se sentir honrada em servir na casa de Deus, porque está servindo a Deus. Sabe, irmãos, a gente precisou de uns irmãos para carregar lá uns materiais do estudo lá no Floresta. Alguns foram, outros nem apareceram. Será que se Jesus olhasse na hora, essa pessoa seria recompensada? Porque não foi? Seria ou não? Certamente não. Porque aquele serviço tem que ser com amor. Tem que ser para a obra de Deus. Se a pessoa foi chamada e não se apresentou, vai se acertar com Deus. A chance, o privilégio de servir, ela perdeu. Ela perdeu essa chance. Ela poderá ter outras, que ela não perca. Mas ela perdeu. Existem chances de você servir na obra de Deus. E elas se apresentam. Você não pode perder. Sirva. Não fique achando que alguém pode fazer melhor que você. Se apresente para fazer a sua parte. Porque é para Deus que você vai servir. Não é para os homens. Se alguém perseguir você, procure o seu pastor. Que você será justamente protegido para fazer a obra de Deus. O seu pastor está aqui para isso. Para usar o cajado e às vezes a vara pastoral. Os bons entenderam? Digo amém. É isso aí. Por isso o pastor está aqui. Ele é amoroso, mas tem momentos que o pastor tem que ser também justo, para que haja justiça na casa do Senhor. 35. Vamos lá, irmão. Serviço. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes. Ora, quando te vimos assim, Jesus? Foram aquelas pessoas que te procuraram que você rejeitou.
Você entende? O Senhor permitiu que aquelas pessoas te procurassem naquele momento de dificuldade. E era a tua chance de servir Jesus. E você, estou nem aí, passo de barco. O religioso é assim. Eu vou me incomodar, perder tempo com isso? Essa atitude é não querer servir a Jesus. E quando você não serve a Jesus, naquela chance que Ele te deu, você está fora do reino de Deus. Você entendeu, igreja? Está entendendo? Vamos falar misericórdia? Misericórdia. Irmão, servir a Deus tem que ser com humildade e nas oportunidades que Ele nos oferece. E elas vêm para nós. E nós desprezamos ou aceitamos. Não, eu faço isso porque Deus colocou no meu caminho para abençoar essa pessoa. Ele precisa de uma palavra, apenas uma palavra, uma direção que está pensando. Ou um sorriso, ou um bom dia, ou dizer que ela faz falta. Pronto, você já me usou. Quando que te vimos com fome, com sede, sem hospedagem e não te fizemos? Todos aqueles que passaram pelo teu caminho você desprezou. Todos aqueles que teve chance de abençoar, aquele irmão da igreja que sabia que estava passando necessidade, você virava as costas e não falava com ele. Você não está servindo a Deus. Será que você está no reino de Deus? Ou no seu reino? Ou no reino do mundo? Então, irmãos, humildade, perdão, salvação, humildade, condições para entrar no reino, serviço amoroso. Os ministérios da igreja estão sempre abertos para todos aqueles que querem servir. E ainda podemos criar outros novos ministérios dirigidos pelo Espírito Santo para abençoar. Agora nós estamos começando o ministério de oração, assim, aos domingos às 18 horas, fora as quartas, que já vem vindo. Às 18 horas estaremos orando. Primeiro, pelas eleições, né? Pela questão política do Brasil, agora, nesse desafio maior. E depois, na sequência, pelas famílias, pelos ministérios, pela obra de Deus. Pelos conflitos, pelas enfermidades, pelas lutas, pelas tentações e tantas outras questões, motivos da nossa oração. Pelos fracos na fé, por aqueles que ainda não conhecem Jesus, não conhecem Jesus, estão perdidos por aí. Serviços. Será que você vindo orar e orando, você está fazendo um serviço? Está servindo a Deus? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim, você está começando a se apresentar para Deus. Serviço amoroso. Lucas 9,62. Ah, pastor, eu quero ser batizado, eu aceitei Jesus, mas pastor, eu não sei até quando eu vou seguir Jesus. A gente pergunta até quando você vai seguir Jesus? A maioria responde para sempre. Aquela resposta automática para sempre. Mas até quando você vai seguir Jesus? Até a primeira tempestade de granizo? Até a primeira neblina e chuva forte na estrada do seu caminho, da sua caminhada com Jesus? Até a primeira tentação que você vai cair? Ou até algum amigo falso que chega e te arrasta, te leva, você abandona Jesus e a igreja? Até quando você vai seguir Jesus? Sabe, as pessoas que estão no reino de Deus é para ficar no reino. O reino é para Ele reinar na tua vida. E não deixar o mundo mais reinar. Os seus desejos de reinar, mas os de Deus. Eu tenho compromisso com Jesus. Ah, o mundo está assim, está assado. O problema do mundo. O seu compromisso é com Jesus. O problema do mundo. Olha, para que ele se arrependa. Mas segue Jesus. Sabe, irmão, se tiver uma onda de que a maioria está se enforcando, será que a maioria vai se enforcar? Há uma onda aí de enforcamento. A maioria está se enforcando, então eu vou me enforcar também. É isso que o mundo pensa. Ah, a maioria está fazendo isso, então eu vou fazer também. Cuidado com a maioria. Foi a maioria que mandou crucificar Jesus. A maioria. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Deus quer pode usar para reverter, né? Para dar uma solução contrária. Mas nem sempre a vontade da maioria é de Deus. Pode ser do mal, para trazer consequência para essa própria maioria. A oportunidade de você servir no reino de Deus é uma evidência concreta quando você serve com amor de que você faz parte do reino de Deus. Esse irmão, ele é de Jesus. Ele tem compromisso. O compromisso dele é com Jesus, então ele está aqui servindo. Pastor, o que eu posso servir? No que eu posso ajudar, irmãos?
Vamos estar aqui, vamos estar juntos caminhando. Vai surgir chance de você servir. Sempre. Sabe por que os irmãos leem esse versículo aqui? Vamos ver esse versículo? Porque para Deus nada é impossível. Novamente. Porque para Deus nada é impossível. Alguém fez esse versículo e trouxe aqui a pedido do pastor. Não estou caindo das letras, a gente não vai arrumando, né? Porque começou a enrolar a letrinha, mas está ali, é o nosso termo, para Deus nada é impossível. Você crê nessa palavra, Lucas 1,37? Você crê, diga amém. Amém. Então essa crença é que faz as coisas que você não pode, Deus pode acontecer. Essa crença. Então eu posso servir, se você se apresenta, o Deus vai te capacitar para servir. Se apresente, não seja humilde. Sirva a Deus nos ministérios do Senhor. A igreja é feita de você. Não é só do pastor. Não pode ser jamais só do pastor. O pastor é o que alimenta, é o que apacenta, é o que treina, é o que cuida, aconselha, é que proporciona uma direção espiritual. Mas a igreja que acontece é a igreja que o Espírito usa para desenvolver os ministérios. Isso é igreja. Igreja é isso. É você servindo a Ele, porque você faz parte do reino de Deus. Vai ter dificuldades? Vai. Vai ter críticas? Vai. Mas você não está ali para agradar as pessoas. Você está ali para agradar a quem? A quem você se propõe a agradar quando serve na igreja? Ah, pensei que fosse com as pessoas. Não se incomode com o que as pessoas falam. Se elas te jogam confete, cuidado. E cuidado também se elas não jogam confete. Faça para Deus. É Deus que vai ver e vai te recompensar. Faça por teu Deus, porque você é do reino. E quem é do reino é chamado para servir com amor. Servir com amor. Amém. E concluindo, irmãos, mais 2 versículos. João 3,3 e depois Atos 14:22 e Tiago 2,5. Alguém vai dizer assim, mas o que é isso, pastor? O que é isso? O que significa isso? João 3,3. As pessoas passam pelo texto, repassam, mas elas não sofreram, não passaram pelo processo de virar salsicha. Sabe, irmãos, para que tenhamos salsicha, o que tem que acontecer? Primeiramente, abater quem? Quem tem que ser abatido? Pode responder, irmãos. Aqui é cristianismo, não ajuda isso. Quem tem que ser abatido para sair a salsicha? O porco. E se o porco não for abatido, vai ter salsicha, presunto? Vai ter? Pois é. Só se tem filhos de Deus, igreja do Senhor, quando nós somos abatidos. Lá na cruz somos abatidos. Aí nasce uma nova pessoa. Nasce uma pessoa com pensamento diferente, sentimento diferente, com serviço de amor, um adorador. Abatidos. Enquanto você não for abatido, você tem um religioso. Amigo do pastor, amigo do irmão, da irmã, tal, e vai naquela igreja, tem muitos amigos, tem afinidade. Eu vou para afinidade naquela igreja. Só faz gente importante, então eu me sinto importante também. Isso aí é religião. Isso não é reino de Deus. Isso é conveniência. Isso é carne. Ah, quando o tempo estiver pronto, eu vou lá. Porque eu já vi aqui, que aqui é demorar. Aqui até para testar você, se você é fiel e leal. Ah, não, quando tiver tudo bonitinho, eu vou lá. Vai para onde? Vai ficar no banco. Até que você nasça de novo. Ah, já briguei na igreja tal, já briguei na igreja tal, briguei com o pastor tal, briguei agora, o próximo briga eu vou lá para brigar. Então, não, fica no banco, nasça de novo. Então você veio para servir, segundo ser um servo. Servo. Você veio para obedecer ao Senhor Jesus e ser uma bênção da igreja, não para querer ser dono. Só tem um dono da igreja. Qual o nome dele? Qual o nome do dono da igreja, irmãos? Jesus. Glória a Deus. É isso aí. Vamos ler esse texto? Não é esse, não é o outro. Vamos lá. Isso, João 3,3. Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem nasceu de novo, então, é uma pessoa cega, porque não pode ver o reino de Deus.
O que é um cego? Aquele que não enxerga, não vê a luz do mundo. O que é um cego espiritual? É aquele que não vê o reino de Deus. O reino de Deus é o amor, é o perdão, é o governo de Deus sobre nós. E Deus agindo, libertando as pessoas, perdoando as pessoas. Sabe qual é o milagre, irmãos, que Deus continua fazendo até hoje? É o novo nascimento, é a salvação da pessoa. Ela se encontra com Deus e se transforma. Ah, pastor, como aquela pessoa era antes de conhecer Jesus? Ela era briguenta, rabugenta, velhaca. Ela se achava prepotente, melhor que todo mundo. Agora não, pastor. Jesus entrou nela, fez uma mudança radical. Aquela velha natureza morreu. Aquela uma pessoa humilde, pronta para servir, adora Jesus, está pronta a perdoar. Jesus está naquela pessoa, pastor. Glória a Deus, gente. Isso é testemunho, é o maior milagre. Não é dizer que você tinha uma Kombi e agora tem uma frota de Kombi. Isso é capitalismo. Nada a ver com o trabalho. Não, eu tinha uma casa, agora eu tenho um conjunto habitacional. Isso é comércio. Isso é empresarial, casa da frota. Nada a ver com o mundo espiritual. Isso é o capitalismo entrando da igreja. Não pode. Os irmãos estão entendendo? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Aquele que não é. Digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então você não vai enxergar o agir de Deus na tua vida, nem na vida do outro. E se você não enxerga, você não se une com quem está trabalhando pelo reino de Deus. Porque você é cego, espiritual. A maioria dos religiosos são cegos espirituais. Eles não veem onde Deus está agindo, logo não se unem com aqueles que estão agindo em favor de Deus. Você percebe quando a pessoa está trabalhando em favor do reino? Quando você se alia à pessoa, ora e trabalha e apoia. Porque é o reino de Deus. Você parte por ter sido salvo, perdoado, está sendo governado por Jesus. Então, irmãos, se não nascermos de novo, seremos apenas religiosos. Às vezes a gente quer mudar o Brasil, não é? Podemos até contribuir através do voto, escolhendo pessoas que servirão melhor ao Brasil. Mas não podemos mudar o Brasil. Só tem uma pessoa que pode mudar o Brasil. Quem é? É Jesus. Se o brasileiro abrir o coração para Jesus, Jesus faz desse país uma potência. Uma potência em todos os níveis de desenvolvimento. Tecnológico, não é? Ecológico, espiritual. Agora começa com o espiritual, aí vai se encaixando todos os outros níveis de desenvolvimento. Educacional, na saúde, na habitação. Vai ter segurança, respeito. Um país desenvolvido começa com um país, um povo que ama Deus e que segue os seus ensinos e segue a sua palavra. Fora disso, irmão, é só sucata, é só violência, corrupção, aborto, crime, violência e tudo mais. Falta Deus, não é religião, Deus na vida da nação. Então, o novo nascimento é um quesito fundamental para a entrada no reino de Deus. Você só vai entrar, enxergar, deixar Jesus reinar quando você se rende a Ele e Ele te faz uma nova pessoa. Ah, eu nasci de novo espiritualmente. Jesus me perdoou, me salvou. Agora eu enxergo como Deus pode nos usar para ser uma bênção na vida das pessoas. Louvar e exaltar o nome do Senhor. Um novo nascimento. E finalmente, mais desses dois versículos. Atos 14, 22 e Tiago 2,5. Às vezes a gente pensa que para entrar no reino, ficar no reino, tudo vai ser mil flores, mil maravilhas, tudo beleza. Isso é mentira. Os líderes, os falsos profetas pregam que tudo vai ser mil maravilhas. Ainda dizem assim: olha, se você ficar do outro lado, você fica rico. Rico do outro lado. Fica rico nada. A riqueza é por um período, depois vira tudo fezes. Tudo vira desão e você dá para preso para sempre. Perdeu a sua alma. É um engano, é uma fantasia. Riqueza verdadeira está do lado de cá. Está com Jesus. Essa é a riqueza eterna. Ninguém te tira. O outro ladrão roubou e quer dar uma coisa que não é dele. E engana e pega as pessoas pelo interesse. Sabe aquela história do prato de lentilhas? Trocar a bênção eterna por uma temporária? É isso. Vigia, igreja. Não troca o teu prato, a tua bênção, a tua herança de Deus, por um pratinho, um prazerzinho imediato. Vigia. Você já é rico, você já é herdeiro de Deus. Deus é o dono verdadeiro. Os demais são usurpadores que vão parar na prisão, porque são corruptos e mentirosos.
e mentirosos e rebeldes. Vamos ler Atos 14, 22, o que ele diz? Confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Olha só, eu queria ver se algum desses pregadores eletrônicos prega esse texto. Olha só, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Vocês já ouviram isso por aí? Sim ou não? Não, ninguém vai pregar sobre isso. Vai pregar mentira. Mentira, porque os mentirosos gostam de mentira. Me engana que eu. É isso aí. Aí incha. Não tem qualidade de vida, está fora do reino de Deus. Poucos acertarão com a porta estreita. É isso que diz a palavra. Poucos. O Evangelho é para todos, porém nem todos vão aceitar o Evangelho. Nem todos vão querer uma vida de renúncia, de sair da zona do conforto. Tira o conforto para ver se você continua servindo a Jesus. Tira o teu conforto. Coloca uma doençazinha provisória na tua vida se continua servindo a Jesus. Se continuar, então você é do reino de Deus. Você entendeu? Diga amém. Agora eu não vou mais nessa igreja. Começou a piorar toda a minha vida. Eu vou largar dessa igreja. Largou Jesus. Se perdeu. Vai para lá, vai piorar. Vai capotar e explodir tudo. Firma a tua fé em Jesus, irmão. O reino de Deus é Ele que te dá vitória sobre as tribulações. É Ele que te dá vitória sobre as suas angústias. É Ele que faz vencer as suas tentações. Ele com você, você nele. Permaneça nele, irmão. Seja fiel. Não seja igual aqueles leprosos que só botou um para servir, os outros caíram na gandaia e foram embora. Só queriam benefício e nada de compromisso. Só quero benefício e nada de compromisso. É isso que eu mundo. Vamos ler de novo? Vamos lá. Confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. O que é tribulação? É você ser tentado para deixar uma vida espiritual com Deus, uma vida de renúncia, de serviço a Deus, e ir para o mundo, da forma da mentira, abandonar a fé. Nem tudo que reluz, e o mundo gosta de reluzir. Reluzir com o corpinho, reluzir com a riqueza, reluzir com a fama, e aí vai puxando e atraindo as multidões. O teu compromisso com o reino de Deus é viver uma vida simples, porque a eterna, para os fiéis, nos espera. Para os fiéis, os que confiam e continuam seguindo Ele. Ali diz que é necessário para entrar no reino, tem que ter muitas tribulações, são as provações, as tentações, as perseguições. Existem governos que são maus, o inimigo usa esses governos para perseguir os de Cristo, os de Deus. Existem países, inclusive, que os cristãos estão sendo mortos atualmente. Atualmente, não é? Os países que não têm Deus na vida perseguem os cristãos e matam os cristãos como se fosse um prazer. Tanto que está havendo uma colisão dos Estados Unidos com mais de 40 países para defender esses segmentos, inclusive cristão, que é perseguido e morto por outros segmentos religiosos, usando a violência. A violência. Aí Deus usa isso para acalmar. Opa, não é assim também, você não vai fazer o que você quer na guerra. Existem outras forças favoráveis em defesa dos injustiçados. Deus não usa, irmão. Amém, igreja? Amém. Mas mesmo assim, garanto para vocês, estão sofrendo tribulação. E nem se compara sequer com 0,01 dos seus probleminhas aqui, dos nossos. Que estamos num país livre. E temos que continuar num país livre. Livre até para lidar com o contraditório. Até para lidarmos com os diferentes, mas livres. Livres para servir a Jesus. Amém, igreja? Amém. É isso aí, irmãos. Isso é participar do reino de Deus. Mas saber que terá que enfrentar, tem muitas, vamos dizer, muitas tribulações? Muitas tribulações. Eu queria ouvir a igreja dizer isso. Muitas tribulações. Isso
Isso é evidência de que você está no reino de Deus. Ah, irmão, está tudo bem com você, você desconfia, tem alguma coisa errada. Será que você está no lado certo? Você vigia, irmão. Até o comodismo, o seu desânimo, o marasmo, a falta de ânimo e a vida de orar, você já está sendo desviado da fé. Você tem que ter desejo de estar na presença de Deus. Você tem que ter desejo de meditar nas Escrituras, desejo de servir no reino de Deus. E isso é estar no reino de Deus. O arrebatamento é de repente, irmão. O arrebatamento é iminente. E só vai ser arrebatado para os céus com Cristo os que estiverem andando com Ele, crendo nele e em santidade. Crente carnal vai ficar na tribulação. Vai, irmão. Será que é crente mesmo? Que crente é esse? É um crente Raimundo. Um pé na igreja e o outro. É esse aí, vai ficar lá. Esse amigão dele, você tá. Fica mais um pouquinho sofrendo. Vigia. Quem é do reino de Deus tem que estar vigilante, porque o noivo vem de repente. Quem é a noiva com azeite? A noiva tem que estar com azeite, pronta para ir com o seu noivo. Crente que não está vigilante, irmão, vai ficar aí. Ah, pastor, e o tempo? Isso aqui não pode, irmão. Vai servir por um tempo para a igreja se reunir. Isso aqui não pode. Pô, tanto você está bem com Jesus. E é de repente. O terceiro templo já vai começar a ser construído em Jerusalém, isso é profético. Isso são sinais bem reais da proximidade da segunda vinda, ou antes da segunda vinda do arrebatamento. Mas não podemos definir jamais datas, mas podemos observar, como observamos a natureza, a figueira, como diz a Bíblia. Observe, vigie, seja fiel ao Senhor Jesus. Tem azeite na sua botija. O que é isso, pastor? Azeite? Uma vida de oração. Seja perdoado, perdoe. Sirva a Deus. Você não é de Deus. Não use o ódio pelo ódio. Use amor para cobrir o ódio. O perdão, para cobrir a indiferença e as injustiças. É Deus que te capacita para isso. Isso é enfrentar tribulações. E o crente verdadeiro, ele enfrenta a tribulação sem murmuração. Porque se ele murmura, ele não vai entrar na terra prometida. Vai só olhar de longe a terra não entra. Se apresente com humildade, enfrente a tribulação e glorifique teu Deus, porque Ele está contigo, te ensinando na tribulação, para que você seja perseverante. Ser fiel até a morte. Os perseverantes. Isso aí, já possuí. Não vou mais orar, ler a Bíblia na igreja. Estou no mundo mesmo, em algum lugar. Então você nunca foi salvo. Você nunca foi? Porque quem é salvo vai perseverar. Sofrimento faz parte dos que entram no reino de Deus. Sabe, irmãos, há uma angústia. Essa pessoa que não ficou muito tempo aqui está sendo angustiada, porque essa pessoa passou por vários grupos religiosos de todo lado. Então tem muita opressão na vida da pessoa. Até que ele seja totalmente livre, ele ficou angústia no ambiente, não consegue ficar com fome, porque ficou oprimido. Você já consegue ficar com fome, porque o Senhor está contigo, amém? Amém. Mas outros já não conseguem ficar ali cultuando, até que ele liberta totalmente. Sofrimento faz parte daqueles que servem a Jesus. Não você veio para sofrer, mas você terá que passar pelo sofrimento, porque Jesus sofreu por você e você sofreu com ele. Você morreu com ele e ressurgiu com ele. Por isso o crente tem que passar por tribulação, mas vencer sempre com Jesus, se perseverar na fé. Os irmãos estão entendendo isso e acreditam nisso, digo amém. Amém. Ninguém prega isso por aí, não. Vai pregar que você vai ficar rico, dá isso, você ganha aquilo. Isso não é evangelismo, isso é capitalismo. Vamos falar misericórdia? Misericórdia. Finalmente, Tiago 2,5, a gente fecha. Elementos essenciais, fundamentais, que favorecem e te levam a chegar lá com Cristo. Primeiro, a fé é um dom de Deus para você. Se Ele está te dando a fé, você receba a fé e creia nos planos dele. Acredite no que Ele já providenciou para você. Vamos ver o texto? Vamos lá. Ouvi, meus amados
herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Ricos na fé, herdeiros do reino. Eles são os pobres quanto ao mundo. Aí vamos dizer assim, na igreja cristã, na igreja evangélica só tem pobre. Isso é generalização. Nem todo padre é pedófilo. Existe padre sério. Nem todo pastor é dinheirista. Não podemos generalizar. Cada um tem suas fraquezas, mas Deus vai se acertar com eles. Eles vão se acertar com Deus. Agora, dizer que todo pobre da igreja, isso também é generalização. Existe muito rico na igreja. E rico de Deus e rico de bens também, que são generosos na casa de Deus. Amém, irmãos? Está provado, inclusive com estatística, que a maioria dos cristãos é que detém o poder da riqueza na terra. Cristãos. Está provado isso. Depois os judeus na sequência. Judeus e cristãos detêm o dinheiro, o poder financeiro. É uma questão de generosidade, de aplicar no reino de Deus, de ser grato, né? De investir no reino de Deus. Os filhos de Deus são assim. Então, é mentira, é outra mentira. Ou então, só ignorantes vão para a igreja evangélica, outra generalização preconceituosa. A igreja evangélica é de pessoas esclarecidas, pessoas iluminadas e ricas da graça de Deus. Amém, igreja? Amém. Por isso você está aqui. E você não vem para ficar rico, você vem porque a riqueza é Jesus, é Deus na tua vida. Você já é rico, porque você tem a graça de Deus na tua vida. Você crê nessa palavra? Diga para mim. Ó, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazer os ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu o Senhor? Sim. Quanto ao mundo, são pessoas pobres. Pessoas loucas é que vão para lá. Eu quero curtir esse mundo, viver o prazer, a fantasia, a fama. Eu quero viver o aqui e agora. Esse é o pensamento filosófico do mundo. Viver o aqui e agora, o céu é depois. Quando ficar velhinho, talvez eu vá para a igreja. Vocês já ouviram isso por aí? Sim ou não, irmãos? Mentira, fantasia do inimigo. Venha para Jesus enquanto você é jovem, tem energia para servir e ser abençoado e ser próspero em tudo. Venha para Jesus. Jesus é o reino de Deus na tua vida. Quem é do reino de Deus é gente feliz, iluminada e abençoada. Você é do reino de Deus? Amém. Você é do reino de Deus, irmão? Amém. Então você tem compromisso com Jesus. Você tem? Diga amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Estaremos fazendo uma oração. Não é? Eu não sei se o pastor Daniel quer dar um recadinho final, um recado sobre a família, o congresso, quer? Então, antes da oração, eu te chamo, tá? Um recadinho. Vamos estar louvando o Senhor, porque você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar esse Senhor que nos salvou pela graça de Deus em Cristo, pela vontade de Deus em Cristo. Posso ouvir a sua voz.
Oh